Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo no dia 14, jogando em casa contra o Botafogo. Já no dia 18, joga fora de casa contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre o São Paulo, para te ajudar a entender se de fato o Tricolor projeta um prejuízo gigante para a temporada de 2025, com o risco de superar R$ 1 bilhão de dívida. O alerta foi feito por 5 membros do Conselho Deliberativo que criaram um relatório analisando as contas do Tricolor. Importante dizer que esse relatório não foi confeccionado pelo São Paulo, e sim por 5 membros de oposição à diretoria. Segundo esse relatório, o aumento da dívida, já dá para cravar um aumento da dívida considerável, além de uma previsão de déficit na temporada de 2025. O São Paulo havia projetado um superávit de quase 45 milhões para 2025. Segundo os conselheiros, a previsão é de um prejuízo de 48 milhões de reais. Esse prejuízo só não será maior por conta de vendas de atletas. Se não, de acordo com os conselheiros, o prejuízo São Paulino chegaria a 118 milhões de reais. A dívida, segundo eles, já está bem perto de R$ 1 bilhão de reais. Ela era de 968 milhões de reais no fim da temporada passada. O motivo de todos esses índices ruins, crescimento das despesas em mais de 20% ao longo do primeiro semestre. O relatório aponta que o São Paulo gastou 54 milhões de reais a mais nos primeiros 6 meses do ano do que previa. Importante destacar também que houve um aumento nas receitas na ordem de 66 milhões de reais a mais do que estava estabelecido na projeção orçamentária. Segundo o relatório, a folha do São Paulo é hoje de 28 milhões e 300 mil reais, mas esse valor inclui também categorias de base. O relatório sugere 2 pontos para que o São Paulo consiga sair dessa situação trágica. Ou vende jogadores, garantindo mais 120 milhões de reais até o fim do ano, que me parece algo meio difícil, especialmente porque a última janela de transferências já acabou, ou então o São Paulo precisa pensar numa recuperação extrajudicial, judicial ou de reconstrução de dívidas esportivas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para entender se esse relatório produzido por 5 conselheiros de oposição é válido, é justo. E a pessoa me assegurou que o São Paulo terá superávit em 2025. O Tricolor está super convencido de que, apesar do crescimento dos gastos, houve um aumento das receitas e o São Paulo fecha 2025 no azul e com dívida inferior a R$ 1 bilhão de reais. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender se foram os conselheiros de oposição que criaram esse relatório que acertaram ou a diretoria assegurando que o Tricolor fecha no azul e com dívida abaixo de R$ 1 bilhão. Vamos abrir o telão para conversar com a Marina Buffon? O que você separou pra gente do Tricolor? Olha, eu separei para vocês um saldo desta janela de transferências do São Paulo, aqueles que chegaram e aqueles que saíram. E a boa notícia, ainda mais o São Paulo que está passando por um momento financeiro aí bastante conturbado, é que houve um saldo positivo, porque muitos dos atletas vieram aí de forma ou por empréstimo ou então estavam livres no mercado. A gente preparou uma arte aí para vocês, olha só, chegadas no São Paulo. Teve o Gonzalo Tapia, que veio por empréstimo do River Plate, o Rafael Tolói, que estava livre no mercado depois de não atualizar, não renovar o seu vínculo com a Atalanta. O Mailton, aí sim, teve o perdão de uma dívida junto ao Metalist lá da Ucrânia, um valor de mais ou menos 600 mil euros. Aí teve essa questão por uma compra do Paulinho Boia lá em 2021. E o Rigoni, que veio por empréstimo também. Tem também o Juan Dineno, que veio, mas foi na janela um pouquinho antes da Copa do Mundo de Clubes, que teve toda aquela janela que outros clubes brasileiros ali também e que participavam do Mundial conseguiram fazer essas contratações. Agora, as saídas do São Paulo geraram dinheiro para o clube. Então, o lateral Ângelo, que é do Sub-17 do São Paulo, ainda tem 16 anos, teve aí um valor de 31,7 milhões de reais
vindo para o São Paulo do Strasbourg, da França. Também o meia Matheus Alves assinou um contrato com o CSKA da Rússia e o valor foi aí de 38 milhões de reais, ele que já foi para lá. E o meia Lucas Ferreira, que também era muito utilizado pelo técnico Subeldia, anterior ao Crespo, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros, o que dá aí, essas 3 vendas, mais de 130 milhões de reais, um saldo positivo então para o São Paulo, lembrando, é claro, que alguns outros jogadores renovaram o empréstimo, o caso do Marcos Antônio, como eu falei para vocês, do Juan Dineno também, Juan Tressoldi, por exemplo, não conseguiu renovar o seu contrato com o Sassuolo para cá de empréstimo, teve todo esse balanço aí, mas eu quero saber de vocês, gente, aí em relação a essa janela de transferências, não veio o Marcos Leonardo, é verdade, houve muita frustração, mas por outro lado foi bastante positivo também, não é? Obrigada, Amar, por todas as informações. E aí, Baségio? Essa é a realidade do São Paulo. São Paulo precisa vender jogador para tentar equilibrar o fluxo de caixa, não há outra alternativa. E ao mesmo tempo que ele perde alguns atletas, ele tem que repor essas saídas, mas com investimentos muito baixos, muito discretos. O São Paulo pouco gastou nessa janela de transferências, aproveitou oportunidades de mercado para não deixar o técnico Hernan Crespo na mão. Você pode discutir se os nomes que chegaram são tão bons quanto os nomes que saíram, mas os nomes que saíram também são promessas, ninguém sabe no que eles vão vir a ser como jogadores de futebol. Ainda assim, eu vejo o elenco do São Paulo um elenco muito equilibrado, é um elenco que talvez não esteja entre os melhores do país em termos de nomes, mas coletivamente o Crespo tem conseguido dar liga nessa equipe e o São Paulo vai aí para essa reta final de temporada com boas perspectivas. Na Libertadores, vamos ver se esse sonho do tetracampeonato se confirma, mas de fato Palmeiras, Flamengo, todos esses times ainda estão muito à frente do São Paulo. Eu só tenho uma curiosidade para passar para quem está nos acompanhando, o Rigoni, né, que está voltando ao São Paulo depois de 3 anos, e ele não fez uma grande sequência nesse período. Em 3 anos ele marcou só 7 gols e deu 7 assistências. No mesmo período, por exemplo, que saiu o Thiago Volpi do São Paulo, no mesmo momento, o Thiago Volpi como goleiro já tem 16 gols, ou seja, o Thiago Volpi na carreira tem mais gols em 3 anos do que o Rigoni tem de participação de gols. 7 marcados, mais 7 assistências. Vamos ver se no São Paulo ele consegue se reinventar e ajudar o time, né? Ele foi contratado para ajudar e não para ficar ali no banco como uma estátua. Né? O São Paulo, que aí tá nessa questão do Lucas Moura, volta ou não volta para Libertadores, será que vai dar tempo, não vai dar tempo e tal. E tem todas as coisas fora de campo no São Paulo, essas ainda não explicadas. Acordo na base, FIDIC, está devendo mais. Tem um relatório aí que agora diz que o São Paulo está economizando o que pode, mas está devendo mais. Eu não sei, é mais ou menos como as coisas acontecem no Corinthians. Não, tem um negócio aqui, está melhorando, hein? Não está não, está piorando. E o Rigoni, essa sim, a boa notícia, já está pronto para jogar, ao menos. Já está treinando. Enfim, muitas coisas. Muita mistura aí, né? Eu acho que dentro de campo, que é mais simples analisar, eu entendo que a pressa para colocar o Rigoni em atividade tem a ver com a incerteza da presença do Lucas, inclusive no jogo da volta contra a LDU, né? O Lucas não está ainda treinando no campo, depois do procedimento cirúrgico no joelho. A avaliação do departamento médico do São Paulo e do médico que operou o Lucas é que ele não tem mais nada no joelho, tá limpinho, e que agora seria um processo de recondicionamento físico, mas é como se ele tivesse recomeçado do zero. O jogo da LDU no Quito é daqui a 10 dias, né? Então, o primeiro jogo está completamente descartado, talvez no segundo jogo. Enquanto isso, o São Paulo vai recuperando os jogadores com lesões mais simples, né? O Arboleda, o Marcos Antônio passa a ter chance, porque ele já voltou a treinar no campo, a jogar contra a LDU e tal. E o Rigoni pode ser uma opção, até porque você não tem o André Silva, esse você sabe que você não tem, e talvez não tenha o Lucas. O Oscar também você não terá. A frase um pouquinho me incomoda, essa frase aí, né? Só depende dele e tal. O Lucas nunca fez sacanagem. Do jeito que tá, parece que é o seguinte, ó. Esse é o médico que o operou, né? Não é o médico de São Paulo. Acho que quando ele fala só depende dele, você depende de como será a recuperação dele, não do esforço. Que eu não gostei só da frase. Ele fala, cada jogador, cada caso é um caso. Então eu posso operar o joelho aqui e tal, e a minha recuperação ser pior. É que eu acho que nunca dependeu do Lucas. A parte dele ele sempre quis fazer, o cara muito correto e tal.
Não, me incomoda um pouquinho a frase. Eu até entendo o que ele quer dizer, é que a frase me incomoda. Talvez ter sido mal colocada, mas ele não quis dizer que o Lucas pode não querer, ou não vai fazer fisioterapia. Não ou que não estava querendo e agora só depende dele. O organismo do cara pode ser um organismo diferente, né? Eu acho que fundamentalmente pelo procedimento feito na artroscopia, que é retirar a fibrose que causava dor. Isso. Então, acho que o que ele está dizendo, ele não vai ter mais a limitação da dor no processo de recondicionamento. A fibrose se foi. Então, o depender dele, acho que agora é o correr atrás, porque, na verdade, ele ficou inativo depois desse procedimento por 2 semanas, 10 dias. Então, ele voltou a algumas casas, né, no processo de recondicionamento. Agora, quantas questões fora de campo são várias, Tironi. Eu acho que aí valeria a gente mergulhar mais. Para mim, aquilo. Antes de colocar o projeto de votação da base, da parceria, no Conselho Deliberativo, o São Paulo tem que, isso eu estou sugerindo, né? Porque eu não falo pelo conselheiro do São Paulo, né? Falo pelo público ou pelo torcedor do São Paulo. O São Paulo teria que abrir as suas contas desse movimento financeiro desse ano, do FIDIC. Por quê? Porque o fundo que controla o FIDIC e as restrições econômicas do São Paulo hoje é o parceiro que vai controlar a parceria da base amanhã. É o mesmo parceiro. E acho que essa situação só poderia ser aprovada se tiver dando certo agora, nesse momento. Dando certo não é... Se tiver a comprovação que esse negócio está funcionando. É tipo, se fosse uma franquia, primeiro você mostra que o primeiro prédio deu certo, a primeira loja, deu certo aqui, aí eu tô indo para a segunda loja. Sem Seria jogo, porque uma coisa lá assim. não é só uma questão, né, do hoje. Ele afeta o amanhã e a coisa mais rica que o São Paulo tem, que é a sua categoria de base. Então, né, é claro que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, sem oposição, ele vai passando, vai atropelando tudo, né? Então a aprovação é quase um rito. Então vamos apresentar para aprovar. Mas, insisto, eu acho que a gente traz aqui, a partir das próximas semanas, até o São Paulo voltar a jogar, mais detalhes sobre como está funcionando agora e mais detalhes do que é o projeto para a base lá. Porque essa sinalização de dívida aumentando, ela pode ser justificada desde que expliquem. Tá. O FIDIC não elimina a dívida. Uhum. Ele não é que o FIDIC ele controla os gastos. Sim. Essa é né? O São Paulo continua gastando mais do que podia. Pode ser um indício da situação. O São Paulo está arrecadando menos do que podia. Pode ser uma outra situação, que para mim também está no ar, né? Quando você compara patrocínios dos outros clubes e do São Paulo, receitas dos outros clubes do São Paulo. O São Paulo não arrecadar hoje R$1 bilhão pelas condições que ele tem, eu não consigo explicar. Eu acho pouco o que o São Paulo arrecada. Concordo. Né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após vender o Ângelo, o Lucas Ferreira e o Matheus Alves, o Tricolor foi o segundo clube que mais lucrou nessa janela. Com saídas e chegadas, o São Paulo lucrou R$131 milhões. Ficou atrás apenas do Botafogo, com 196 milhões. Em terceiro ficou o Fluminense, com 125 milhões. Em quarto, o Flamengo, com 99 milhões. Em quinto, o Vasco da Gama, com 51 milhões. Então, só esse ano, o São Paulo já passou de R$200 milhões em vendas de jogadores, o que já passou da meta do ano, que era R$155 milhões. Segundo um relatório de alguns conselheiros, se o São Paulo não fechar a torneira, pode ficar no prejuízo em mais de R$48 milhões novamente, né, galera? O que assusta, como eu falei no último vídeo, é a folha de pagamento do São Paulo, que se aproxima de R$30 milhões. Então o São Paulo tem que parar de ficar trazendo jogadores mais veteranos, como o Oscar, o Dineno, o Cedric, e por aí vai, né, galera? Até porque a maioria só vive machucado e pega uma fatia enorme da folha do São Paulo. Na minha visão,
já que o São Paulo quer pagar suas contas, tem que começar a investir mais na base. Jogadores como o Rodriguinho, o Henrique Carmo, por exemplo, tem que jogar mais. E o São Paulo já deve fazer isso, né, galera? Até porque está muito próximo de fechar uma parceria com a Galápagos, que deve investir no São Paulo mais de 250 milhões de reais num contrato de 5 anos. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando, o São Paulo vai vender a base, que não sei o quê, não é isso, né, galera? É apenas um contrato de 5 anos, que o São Paulo vai ter 70% das vendas dos jogadores, e a Galápagos e o Marinax, né? Não sei se o Marinax realmente vai investir, deve ficar com 30%. E na minha visão, acho sim um bom negócio, né, galera? Até porque o São Paulo precisa fazer alguma coisa, já que atravessa essa grave crise financeira. E o atacante Rigoni já começou os trabalhos pelo São Paulo e ele falou sobre a importância de ter o Hernan Crespo no comando. Então abre aspas aí para ele. É importante que ele, Crespo, esteja aqui. Sei como trabalha, ele me conhece, sempre darei o máximo. Isso facilitou muito minha chegada. Tem muita gente daquela época e isso é mais fácil para se adaptar. Então, que nem eu já falei no último vídeo, né, galera? Se vir um Rigoni de 4 anos atrás, que jogou muito com a camisa do São Paulo, que seja muito bem-vindo. Mas ele saiu do São Paulo e praticamente não jogou em lugar nenhum. E aí que vem a pergunta, né, galera? Com essa folha de pagamento alta, será que realmente faz sentido essa chegada do Rigoni? Até porque o São Paulo já conta com Ferreirinha, com o Luciano, com Gonzalo Tapia, com Henrique Carmo, com o jovem Luca e até com o Dineno. E na minha visão, com essa volta do Rigoni, alguns jovens vai sim perder espaço, como o Henrique Carmo, por exemplo, que vinha entrando muito bem nos últimos jogos. E após essa pausa para a data FIFA, o São Paulo volta a campo no domingo, dia 14, jogando em casa contra o Botafogo. Na quinta-feira, dia 18, joga fora de casa contra a LDU pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 21, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. No dia 25, tem a decisão, joga em casa contra a LDU pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 29, joga em casa contra o Ceará. No dia 2 do mês que vem, joga fora de casa contra o Fortaleza. No dia 5, tem mais um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. E no dia 25, joga fora de casa contra o Grêmio. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E agora vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 47 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro com 44. Em terceiro, Palmeiras com 43. Em quarto, Bahia com 36. Em quinto, Botafogo. Em sexto, Mirassol, os dois com 35 pontos. Em sétimo já aparece o São Paulo com 32 pontos. Agora, em 22 jogos, o São Paulo venceu 8, 6 com o Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 6. Em oitavo aparece o Bragantino com 30, em nono Fluminense com 28, em décimo Internacional com 27, em 11º Ceará, em 12º Corinthians, os dois com 26 pontos. Em 13º, o Grêmio com 25. Em 14º, Atlético Mineiro com 24. Em 15º, Vasco da Gama. Em 16º, Santos. Em 17º, Vitória, os três com 22 pontos. Em 18º, Juventude com 21. Em 19º, Fortaleza com 15. E em último lugar, o Sport com apenas 10 pontos. Então foi impressionante essa evolução do São Paulo pelo Brasileirão, com o Hernan Crespo. Já tinha alguns comentaristas falando, a torcida tem que entender o momento, o time é fraco, o elenco é limitado, que não sei o quê. E agora o São Paulo já aparece em 7º lugar, né, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!